46 jogos, 15 gols, 140 milhões de euros. Sim, esses números parecem completamente absurdos, mas depois de entrar nessa toca de coelho e descobrir os negócios escusos por trás dessa transferência, tudo o que posso dizer é que esse valor é o menor dos nossos problemas. Chegamos a um ponto no futebol moderno em que agências de jogadores, grupos de investimento de private equity e redes de talentos multiclubes trabalham juntos para explorar jovens talentos africanos de uma forma que só pode ser descrita como tráfico humano moderno. A maneira como isolaram Yan Diomandé, sugaram seu talento e priorizaram o lucro corporativo em detrimento do seu bem-estar básico vai além de qualquer senso de decência. Para entender como isso aconteceu, você precisa perceber que Diomandé era um alvo fácil para esses predadores. Abandonado pelo pai ainda criança, ele cresceu em uma casa lotada em Abidjan, na Costa do Marfim, dividida com 25 familiares. Cada segundo do seu dia era passado em campos de terra batida, usando uma camisa pirata do Manchester United com Ronaldo 7 escrito nas costas com canetinha preta. Não havia equipe jurídica para protegê-lo, não havia consultor financeiro. A única pessoa no mundo em quem ele podia realmente confiar era sua irmã mais nova. Ela o idolatrava tanto que o seguia em todas as partidas de rua, fingindo ser sua empresária e dizendo para os garotos locais: "Mbappé? Ele é bom, mas meu irmão é muito melhor." E como se viu mais tarde, ela estava certa. Com apenas 10 anos de idade, olheiros notaram sua habilidade bruta. O diretor de uma academia local, chamado Boubacar Bamba, levou o garoto para sua instalação privada a 100 quilômetros de distância. Sem uma figura paterna na vida de Diomandé, Bamba criou uma afeição especial por ele. Ele levava a criança para sua própria casa durante as férias de verão, enquanto os outros garotos voltavam para suas famílias. Inevitavelmente, Diomandé começou a ver Bamba como um pai substituto. Mas isso não era caridade, era um investimento de longo prazo. Aos 15 anos, Diomandé já dominava a seleção sub-17 da Costa do Marfim. Foi quando ele foi notado pela Rainbow Sports Global, uma gigante rede de talentos africanos financiada pelo Blue Crow Sports, um grupo de investimentos americano dono de uma rede multiclubes. A proposta deles para Bamba era enganosamente simples. Assine a cessão dos direitos de Diomandé para nós. Nós garantiremos a ele um pré-contrato com o CD Leganés na Espanha, um clube que estamos comprando. Mas como as regras da FIFA proíbem a contratação de menores não comunitários, nós o levaremos para um ensino médio americano na Flórida primeiro e garantiremos que você seja recompensado financeiramente por isso. Havia apenas um problema gigante. Diomandé não era propriedade de Bamba para ser cedido a ninguém. O garoto era menor de idade. Se alguém tinha o direito de assinar contratos, era sua mãe. Como o próprio Diomandé admitiu mais tarde em uma entrevista: "Eu não sabia por que me mandaram para os Estados Unidos. Eu era jovem, não podia tomar decisões, então outros tomavam por mim. Simplesmente me mandaram ir e eu fui. Eu não sabia de nada sobre contratos, conexões ou quem era dono de quê." Ele chegou aos Estados Unidos sem falar uma única palavra em inglês, aprendendo o idioma inteiramente pelo Duolingo. Atordoado pelo choque cultural, ele ligava repetidamente para sua irmã em Abidjan, em absoluto choque, reclamando do quão pouco saudável era a comida americana e de como as crianças na escola fumavam depois da aula e discutiam com os professores. Dizer que o futebol do ensino médio americano estava abaixo do seu nível seria um eufemismo. Diomandé carregou o time da sua escola a uma temporada invicta e ao título como melhor jogador do ano. Ele atraía públicos maiores do que o time de basquete da escola. Quando olheiros da MLS do Colorado Rapids vieram assisti-lo, eles permitiram que ele treinasse com a equipe principal. Em poucas horas, o treinador principal ligou para os seus empresários dizendo: "Esse garoto acabou de fazer o nosso capitão parecer um amador." Pouco tempo depois, um clube semiprofissional da 4ª divisão o acolheu. Jogando como ala, Diomandé marcou em todas as 6 rodadas dos playoffs, fazendo 2 gols na final para dar a eles o primeiro título da história. Ele tinha 17 anos e estava a apenas alguns meses de tomar a Bundesliga de assalto. Mas seu caminho até lá seria tudo menos limpo. A pergunta que todos fazem é: por que nenhum clube da MLS assinou com ele diretamente? A resposta de Diomandé é simples: não era a ambição das pessoas que cuidavam de mim. Nos bastidores, seus empresários o levaram por toda a Europa em um teste atrás do outro. Ele treinou no Chelsea sob o comando de Mauricio Pochettino. Ele deu de ombros para os jogadores seniores do Crystal Palace, recebendo elogios de Eberechi Eze e Michael Olise. Era inegável que ele era um talento geracional. No entanto, após cada teste, seus empresários diziam a mesma coisa: não há propostas oficiais.
Em uma carta privada para sua irmã, Diomandé escreveu: "Ninguém queria assinar comigo. Nem os times B da América me queriam, e eu não sabia o porquê. Ninguém me dava um motivo. Até que um dia, meu visto venceu. Meu sonho tinha acabado. Eles me mandaram de volta para a África e nós choramos juntos." Aqui está a verdade sombria que as agências esconderam dele. À medida que ficava claro o quão valioso Diomandé seria, os parasitas corporativos começaram a brigar por qual porcentagem da sua futura taxa de transferência pertenceria a quem. Clubes como Nottingham Forest, Olympiacos e Mônaco tinham exames médicos agendados e viagens organizadas, mas toda vez que um negócio estava prestes a ser selado, outra empresa fantasma ou agente surgia do nada, ameaçando entrar com ações judiciais para bloquear a transferência, a menos que recebessem uma fatia. Eventualmente, a Blue Crow destruiu sua parceria com a Rainbow Sports, ignorou-os completamente e convenceu Diomandé a ir para o Leganés, na Espanha. De acordo com relatórios investigativos, Bamba não apenas embolsou comissões ilegais massivas, como também garantiu uma porcentagem direta do salário mensal de Diomandé, sem que o jogador entendesse completamente o que estava acontecendo. Na Espanha, Diomandé foi colocado no time B da 5ª divisão do Leganés, morando nas instalações da academia do clube por não ter condições de pagar um apartamento. 5 meses depois, após jogar apenas uma partida pelo time reserva, ele participou de um jogo-treino interno contra o time principal do Leganés. Ele destruiu os defensores seniores de tal forma que, em questão de dias, estreou na La Liga no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Após o apito final, ele trocou de camisa com Kylian Mbappé, segurando-a com força, ansioso para enviá-la para sua irmã em casa. Aí veio o telefonema. Enquanto ele comemorava sua estreia na La Liga, de volta a Abidjan, sua irmã de 15 anos tinha ido a uma festa no bairro. Alguém colocou veneno na bebida dela. Ela nunca mais acordou. Em uma carta emocionante publicada mais tarde, Diomandé escreveu: "Eu costumava ter emoções. Agora não sinto nada. Desde que você morreu, é como se eu nem fosse humano. Alguém colocou algo na sua bebida. Talvez tenha sido inveja. Eu não sei. Não quero ser rico. Eu vejo o que o dinheiro faz com as pessoas. Só quero mostrar ao mundo que minha irmã estava certa sobre mim." O luto se transformou em uma força incontrolável e avassaladora dentro de campo. Em apenas 542 minutos na La Liga por um Leganés em crise, Diomandé registrou 4 participações em gols, igualando os números de Lamine Yamal em dribles certos e chances criadas. Quando o departamento de análise de dados do RB Leipzig viu esses números, o sistema deles emitiu um alerta de emergência: contratem-no imediatamente. Tudo o que precisavam era do sinal verde do chefe global de futebol da Red Bull, Jürgen Klopp. Assim que Klopp analisou os vídeos, o Leipzig fez o que Mônaco e PSV tiveram medo de fazer: ativaram sua cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Pense nisso. O Leipzig, tendo acabado de perder a classificação para a Liga dos Campeões e precisando cortar orçamento, gastou 20 milhões de euros em um garoto com 10 jogos profissionais no total. Quando os jornalistas perguntaram à diretoria do Leipzig se aquilo era um risco irresponsável, eles responderam: "Risco? Isso é uma oportunidade. Ele valerá 100 milhões de euros em 2 anos." Eles estavam errados. Ele não precisava de 2 anos, precisou de 6 meses. Ao chegar na Alemanha, Diomandé parecia imune à pressão. Ele chegava 40 minutos antes para o treino todos os dias, fazendo com que os companheiros o apelidassem de "o alemão". 6 minutos após sua estreia na Bundesliga, ele marcou. Em outubro, contra o Augsburg, ele marcou um gol e deu 2 assistências nos primeiros 30 minutos. Quando quebrou o nariz em um treino, ele colocou uma máscara de fibra de carbono, entrou em campo contra o Eintracht Frankfurt e fez um hat-trick em 18 minutos, tornando-se o jogador mais jovem a fazer um hat-trick na Bundesliga desde 1965. Os jornais alemães escreveram: "O homem da máscara poderia muito bem estar usando uma capa." As métricas por trás eram impressionantes. Enquanto pontas de elite como Luiz Dias, Michael Olise e Antônio Nussa completaram cerca de 60 a 68 dribles naquela temporada, Diomandé alcançou 118. Em todas as 5 principais ligas da Europa, apenas Lamine Yamal tentou mais. No verão de 2026, o palco mundial estava pronto. Na Copa do Mundo FIFA de 2026 na América do Norte, Yan Diomandé, de 19 anos, deu um show pela Costa do Marfim, sendo eleito o melhor em campo contra o Equador e levando sua nação às oitavas de final. Os maiores clubes do futebol mundial bateram a porta.
O Liverpool apresentou uma proposta formal de 80 milhões de euros mais 20 milhões de euros em bônus. O Leipzig recusou instantaneamente, exigindo o valor total de sua avaliação de 120 milhões de euros. O PSG entrou nas negociações, mas recuou ao perceber o quão tóxica a teia jurídica ao redor do jogador havia se tornado. Porque enquanto Diomandé brilhava em campo, os tubarões jurídicos se estraçalhavam nos bastidores. Quando Diomandé assinou com o Leipzig, ele precisava de uma agência registrada na FIFA para finalizar a papelada. Uma empresa chamada Maxidel assumiu o papel, mas no meio da temporada, Diomandé assinou oficialmente um contrato de gestão com a Roc Nation Sports de Jay-Z. A Maxidel retaliou registrando-se na FA como seus representantes exclusivos, tentando sequestrar as comissões de qualquer transferência para a Premier League. Agora olhe para este cenário. Blue Crow Sports, o grupo de investimento original Rainbow Sports Global, o pipeline africano Boubacar Bamba, o diretor da academia com 10% dos direitos de imagem, Maxidel Agency, processando pelos direitos de representação, Roc Nation Sports, a agência de Jay-Z, gerindo sua imagem global. 5 entidades corporativas diferentes, todas tentando sugar milhões do talento de um jovem de 19 anos. Foi então que Florentino Pérez tomou a frente. Em agosto de 2026, o Real Madrid estraçalhou o mercado de transferências. Eles concordaram em pagar um valor recorde de 125 milhões de euros fixos ao RB Leipzig, além de adicionais 15 milhões de euros em bônus estruturados e 20 milhões de euros em comissões pagas diretamente à Roc Nation, tornando Yan Diomandé o jogador africano mais caro da história do futebol e a maior contratação do Real Madrid de todos os tempos. Para contornar o bloqueio jurídico, a equipe jurídica do Madrid pagou a cláusula de mais-valia do CD Leganés, isolou a Roc Nation como a única agência autorizada e deixou a Maxidel brigando nos tribunais internacionais. No papel, parece o conto de fadas definitivo do futebol. Um garoto pobre de Abidjan que não podia pagar um apartamento na Espanha, agora veste a icônica camisa branca do Real Madrid com uma etiqueta de 140 milhões de euros. Mas quando você remove o glamour do Bernabéu, a realidade é perturbadora. Bamba e a Rainbow Sports ainda detêm juntos 40% de seus direitos de imagem pessoais. Toda vez que Diomandé assina um contrato de patrocínio, toda vez que seu rosto aparece em um outdoor, milhões de dólares fluem diretamente para os bolsos dos homens que o enviaram pelo mundo como um menor não autorizado. Sempre que Diomandé marca um gol, ele coloca uma mão sobre o coração e ergue os dedos cruzados para o céu, uma promessa silenciosa à irmã que perdeu para a ganância ao redor do seu talento. Ele provou que sua irmã estava certa. Ele se tornou o melhor do mundo, mas em um sistema de futebol moderno, projetado para negociar jovens seres humanos como mercadorias em uma bolsa de valores, você tem que se perguntar: a que custo?